Boa noite, bem-vindos à presente edição do MBC Business. Esta terça-feira elegemos o tema contratação pública no setor da construção civil e quem vai nos ajudar a perceber este tema é o presidente da Federação Moçambicana dos Empreiteiros, o Sr. Bento Machaíla, que já se encontra nos nossos estúdios. Mas antes de avançarmos para a entrevista, vamos ao espaço Ambiente de Negócios, onde trazemos as principais notas informativas do setor econômico, as notícias que marcaram a semana em curso. Confira. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, adverte que os impactos das manifestações violentas projetam um quadro assustador, caso se mantenha, podendo resultar na perda de 1/3 da economia do país até o final do presente ano. Segundo o presidente da CTA, Agostinho Vuma, agregando os valores dos prejuízos e perdas em todas as fases, as manifestações violentas custaram à economia cerca de 32,2 mil milhões de meticais, que representa 3% do Produto Interno Bruto PIB, arrastando mais de 17 mil postos de emprego. Caso esta situação não mude até o final do ano, podemos perder cerca de 1/3 da nossa economia. É muito e assustador, mas é para lá que caminhamos, caso não se tomem medidas para a retoma da economia, advertiu Vuma. Por isso, segundo Vuma, diante deste cenário, os empresários defendem que a condição básica para a retoma empresarial é a reposição da paz e segurança. Atualmente, é normal alguém chegar nas lojas para ditar preços. Advertiu que os referidos preços são irrealistas, citando como exemplo as empresas na Machava, em Moamba e Boane, que são vítimas de ameaças constantes e extorsão. Frisou ainda que não existem condições para a retoma das atividades, tendo em conta que os empresários necessitam de garantias de segurança para os seus estabelecimentos comerciais. O presidente da CTA sublinhou que a lei é clara em Moçambique. É crime vandalizar os bens públicos e privados. O empresariado moçambicano entende haver uma aparente ausência de algumas instituições do Estado que não estão a exercer o seu papel na defesa e segurança de bens e vida de terceiros. Relativamente às medidas de recuperação econômica, ou melhor, instrumentos de apoio até agora aprovadas e critérios de acesso, a CTA diz que se pode melhorar alguns aspectos no sentido de harmonizar para um instrumento verdadeiramente de apoio. Por exemplo, se uma empresa já está endividada no sistema, como poderá aceder a este apoio para recuperar o que perdeu com as manifestações? Os empresários que professam a religião muçulmana informaram que não irão aderir às condições com juro. Logo, estamos a excluir um grande segmento que ficou gravemente afetado, disse. A CTA entende que as linhas de financiamento deveriam apoiar igualmente os empresários que sofreram ou sofrem com terrorismo e os recentes ciclones como forma de tornar o apoio inclusivo. A Mosal, unidade moçambicana da multinacional Salt 32, tem vindo a destacar-se na produção de alumínio sustentável em África, num contexto de crescente procura por metais com menor impacto ambiental. Por enquanto, a unidade Hillside, na África do Sul, enfrenta desafios para reduzir as emissões de carbono devido à dependência de energia proveniente de centrais a carvão. A Mosal beneficia de uma matriz energética mais limpa, consolidando-se como um dos pilares da estratégia de descarbonização da Salt 32. A empresa reconhece a diferença entre as suas operações e destaca a vantagem da unidade moçambicana. O alumínio produzido na Mosal já é reconhecido pela sua menor intensidade de emissões quando comparado a outras operações, permitindo-nos captar valor no mercado cada vez mais focado na sustentabilidade, afirmou a Salt 32. A descarbonização da produção de alumínio tem sido um dos desafios do setor e a Salt 32 tem procurado formas de mitigar o impacto ambiental das suas unidades. No caso da Hillside, que responde por 94% das emissões de Scope 2 da empresa, a dependência de energia gerada a partir do carvão
torna a opção mais poluente e menos competitiva num mercado que exige cada vez mais alumínio com menor pegada de carbono. O CEO da South32, Grant Kerr, reconhece que este é um desafio crítico e sublinha que a empresa tem trabalhado para encontrar soluções sustentáveis. Estamos focados em transformar as nossas operações para um modelo mais sustentável e a Mosal é um exemplo do caminho que queremos seguir. A produção da Mosal, estimada em 350 mil toneladas em 2025, desempenha um papel estratégico tanto para a South32 como para a economia moçambicana. O alumínio produzido na unidade é exportado para diversos mercados e contribui para a receita nacional, consolidando Moçambique como um dos principais produtos de alumínio no continente. Com a pressão regulatória global e a crescente procura por materiais produzidos de forma sustentável, a Mosal assume um papel central na cadeia de produção da South32, posicionando Moçambique como um ator-chave na transição para um alumínio de baixo carbono em África. Entretanto, a multinacional australiana South32 garantiu recentemente que as tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio impostas pelos Estados Unidos, com a entrada em vigor a 12 de março, não terão impacto significativo na sua operação em Moçambique. A Total Energies anunciou a suspensão de todos os seus subcontratos com empresas operacionais na Península de Afungi, na província de Cabo Delgado, resultando na paralisação das atividades e na rescisão de contratos de milhares de trabalhadores. A decisão foi comunicada às empresas subcontratadas, incluindo a CCF Joint Venture, composta por Chiyoda MC Dermont e Saipem, que já recebeu instruções para implementar as medidas de cessação. Entre outras empresas que continuavam a operar em Afungi, mesmo após a suspensão do projeto da Total Energies, destacam-se a portuguesa Gabriel Couto, a sul-africana WBOH, a italiana Renco e a mauritana International Facility Service, conforme reportado por várias fontes de informação. A notícia da suspensão surpreendeu as autoridades moçambicanas, especialmente após uma entrevista realizada a 5 de fevereiro, na qual o CEO da Total Energies, Patrick Pouyanné, manifestou otimismo quanto à reforma do projeto. Na ocasião, Pouyanné expressou satisfação com as melhorias na segurança da região atribuídas à presença de forças ruandesas. Este revés ocorre após a empresa ter invocado a força-maior em abril de 2021 em resposta a um ataque terrorista às suas instalações. Desde então, a expectativa de retoma do projeto esteve atrelada a questões de segurança, mas também às preocupações ambientais que levaram alguns investidores a recuar. A Total Energies, até o momento, não atingiu o orçamento necessário para dar início à exploração de gás natural liquefeito. Muito bem, estamos de volta ao estúdio para falar da contratação pública no setor da construção civil. Temos em estúdio Bento Machaíla, presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros, que congrega associações de empreiteiros de todo o país, quer de empresas nacionais como estrangeiras, desde que operem dentro do território nacional. A Confederação Moçambicana dos Empreiteiros também é um parceiro do governo e faz parte da comissão de licenciamento dos construtores a nível do Ministério das Obras Públicas e Habitação. Mas melhor do que eu, o Bento Machaíla está aqui para explicar como é que funciona esta agremiação. Boa noite, Bento Machaíla, e bem-vindo ao MBC Business. Muito obrigado pela oportunidade que concede a mim, em nome da Federação Moçambicana de Empreiteiros, para dissertar sobre esse tema que é a contratação pública, sobretudo no setor de construção. Para começar, dizer que a Federação Moçambicana de Empreiteiros, como disse, é composta por 11 associações de empreiteiros
de cada província, incluindo a cidade de Maputo, que tem esse estatuto. E a Federação Moçambicana de Empreiteiros é membro da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, a CTA. A Federação Moçambicana de Empreiteiros é membro de uma plataforma chamada Plama, que chama-se Plataforma de Água, que é um fórum que discute sobre a problemática de água, portanto, no país. Como sabe, uma das funções dos empreiteiros é promover portanto, infraestruturas de abastecimento de água. A Federação Moçambicana de Empreiteiros também é membro da Comissão de Licenciamento de Empreiteiros, que está ligada ao Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. A Federação Moçambicana de Empreiteiros também é membro da comissão do Conselho de Administração da Administração Nacional de Estradas. Também, portanto, ao nível interno, fazemos parte de algumas outras entidades que têm a ver com, por exemplo, a autoridade do ensino profissional. A nível externo também, a Federação Moçambicana de Empreiteiros é membro do SINLOP. SINLOP é a Confederação de Construção Imobiliária da Língua Oficial Portuguesa. Então, nós como Federação Moçambicana de Empreiteiros temos também memorandos de entendimento com algumas entidades do Estado. Falo da UFSA, que é a Unidade Funcional de Aquisições do Estado. Temos também um memorando de entendimento com a Comissão de Licenciamento, por isso também fazemos parte. Temos também memorandos de entendimento com outras entidades, portanto, que estão ligadas ao setor de construção. Então, trabalhamos em estreita colaboração com todas as entidades que estão ligadas ao setor de construção de Moçambique. Muito bem. Como é que está o ambiente de negócios, para começar, neste setor da construção civil em Moçambique? Como é que avalia o ambiente de negócios? Bom, o ambiente não está bom, isso é preciso dizer. O setor de construção tem problemas de barba branca. Algumas tenta-se resolver, mas nunca chega a ter um desfecho, vamos lá, positivo. Estamos a dizer isso porque um dos grandes problemas que tem a ver com o setor é a legislação. Nós temos uma legislação que foi aprovada em 2022 e começou a vigorar em 2023, em que introduziu alterações que, de certa forma, essas alterações acabam prejudicando o ambiente de negócios, sobretudo das empresas nacionais. Sublinho nacionais. Quando falamos de empresas nacionais, não estamos a falar somente das empresas detidas por moçambicanos. Estamos a falar também de empresas estrangeiras que operam há mais de 10 anos, que é à luz do decreto 94/2013, de 31 de dezembro, têm o estatuto de empresa nacional, porque são empresas que vieram aqui no mercado moçambicano e, através de concursos internacionais, concorreram em obras e estabeleceram-se aqui no país. E depois de 10 anos, portanto, a legislação lhes confere esse direito de serem empresas nacionais, concorrem em pé de igualdade. Isso quer dizer o seguinte, que temos dois tipos de empreiteiros em Moçambique. Tem empreiteiros de obras públicas, que é aquele que tem alvará de obras públicas, para fazer obras, portanto, do Estado, financiados pelo Estado. Temos empreiteiro de obras particulares, que é aquele empreiteiro que concorre a obras particulares. Particulares pode ser de empresas, de entidades privadas. Ao fim desse período, essas empresas podem requerer o alvará de obras públicas. Mas também temos uma outra forma de conseguir o alvará de obras públicas, é através do concurso internacional, em que os empreiteiros vêm, concorrem, ganham, executam obras
e ao fim de 10 anos a concorrer em obras, tanto concursos internacionais, acaba solicitando esse estatuto de empreiteiro de obras públicas. Todavia, com a introdução do novo decreto, houve alterações que, de certa forma, acabam minando tanto a concorrência sã entre os empreiteiros e, de certa forma, acaba criando vantagens aos empreiteiros estrangeiros em relação aos nacionais. E estamos a falar do decreto 79/2022, de 30 de dezembro. Então, essas alterações acabam, de certa forma, criando dificuldades para os empreiteiros nacionais concorrer, porque há introduções que foram trazidas que tanto criam situações em que, por exemplo, no artigo 31 desse decreto, no número 3, coloca como uma faculdade a possibilidade das empresas serem verificados os documentos que apresentam num concurso. Estamos a falar, por exemplo, do alvará. O alvará, que é emitido aqui em Moçambique, é emitido pela Comissão de Licenciamento de Empreiteiros. Um empreiteiro estrangeiro que concorre com um empreiteiro nacional a um concurso, esse empreiteiro, quando apresenta um alvará emitido no seu país de origem, não há um mecanismo em que as entidades que contratam ou aquelas que emitem os alvarás possam verificar se esse alvará é compatível com o alvará emitido aqui no país. E de tal forma que acaba colocando em vantagem, porque os empreiteiros estrangeiros apresentam um alvará que não é de fácil verificação. Pode ir buscar um documento. Não temos instrumentos de verificação? Não há, nem está previsto. E as UGEs, que são aquelas unidades que estão instaladas nas entidades que contratam, elas, como não há um mecanismo de obrigar que verifiquem, acabam aceitando documentos forjados. Isso já tivemos vários exemplos. Estamos a falar do alvará, estamos a falar também do quadro técnico. O quadro técnico que é obrigado, que as empresas devem apresentar nos concursos, são engenheiros, arquitetos, podia ser topógrafo. A competência profissional. A competência. O que acontece é que aqui no país é engenheiro aquele que está inscrito na ordem dos engenheiros. Ou seja, não basta ter formação universitária, tanto de engenharia. É preciso que tenha inscrição na ordem dos engenheiros. Sucede que as empresas estrangeiras, quando concorrem, submetem no concurso um quadro técnico que não é aferido pela entidade que confere o estatuto ou o título de engenheiro, que é a ordem dos engenheiros. E não só, antes de chegar lá na ordem, é preciso passar pelo Ministério da Educação, onde tem que se dar a equivalência. Porque é normal que tenha tido uma formação que o nosso currículo aqui não é compatível com a formação que a pessoa teve no estrangeiro. De tal forma que as empresas estrangeiras acabam concorrendo em vantagem, porque o quadro técnico, o alvará e mais outros elementos. Estamos a falar, por exemplo, do certificado de qualidade. Nós temos aqui uma entidade chamada INOC, que emite os certificados de qualidade das empresas. Entretanto, as empresas estrangeiras apresentam um certificado, que também a própria entidade que emite esse documento aqui em Moçambique, ela não é tida nem achada para verificação desse documento. Então, todos esses elementos acabam conferindo às empresas estrangeiras vantagens em relação aos estrangeiros. Então, há um vazio aqui em termos de procedimentos que deviam ser observados. Exatamente. Então, todos esses elementos acabam tanto prejudicando os nacionais. Os nacionais, para manter um quadro técnico, é preciso investir. Um quadro técnico para uma empresa, por exemplo, que tem um alvará de 7ª classe, é preciso ter no mínimo 5 engenheiros e 2 técnicos médios, arquitetos. Então, manter essas pessoas ou esses funcionários técnicos nas empresas e não ganhando as obras, porque não ganham as obras porque também com essas dificuldades todas que são criadas pela legislação, acaba sufocando as empresas. Então, o ambiente de negócio acaba sendo nocivo para as empresas nacionais.
Muito bem. Sei que uma das grandes preocupações do setor são as dívidas que o Estado, sobretudo, que é o maior contratante, tem com as construtoras. E ouvimos o governo na semana passada anunciar que ainda dentro deste primeiro trimestre de 2025 vai começar a pagar as dívidas com os fornecedores de bens e serviços. Como é que a Federação dos Empreiteiros recebe esta informação? Bom, essa informação recebemos com alguma alegria, mas também com alguma reserva. Digo com alguma reserva porque no ano passado, quer dizer, tirando os outros momentos em que sempre gritamos sobre a dívida que o Estado tem com os empreiteiros, falo sobretudo com os empreiteiros, e nós achamos que o Estado deve mais aos empreiteiros do que aos outros setores. O Estado, no anterior governo, portanto, prometeu, e nós já apresentamos isso, tanto numa reunião com o anterior governo, sobretudo com o anterior Presidente da República, que, como forma de colmatar a situação em que estão a viver as empresas, criada por essa situação das manifestações, era preciso dar um sinal, pagar tanta dívida, acelerar o processo em si, porque é do conhecimento do Estado, de facto, que está a dever muito aos empreiteiros. Tivemos promessa de pagamento de 1,4 mil milhões de meticais da dívida. Sucede que o ano fechou e o governo cessou, essa dívida não foi paga. Portanto, há dias recebemos também do novo governo esse sinal de que o Estado vai pagar pelo menos 1,5 mil milhões de meticais aos fornecedores, não só aos empreiteiros. É um renovar de esperança, mas é preciso que as entidades ligadas aos pagamentos honrem, porque o que está a acontecer é que anuncia-se, portanto, o pagamento da dívida, mas no meio desse processo os empreiteiros também são submetidos a processos de corrupção para conseguir ter aquilo que é o seu, portanto, direito. Então, nós apelamos que haja transparência. É preciso que o Estado mostre sinal de que vai pagar e como vai pagar, de tal forma a evitar que quem já trabalhou, está à espera de receber, tenha que voltar a entrar, a ser forçado, infelizmente, a entrar em esquemas de corrupção para conseguir os seus pagamentos. Mas os empreiteiros também não são santos. Há situações que acompanhamos vezes sem conta de empreiteiros que abandonam obras, não cumprem com os prazos. Durante uma execução, a dado momento, mudam os termos do contrato, solicitam renegociação dos orçamentos. Como é que explica isso? Meu caro jornalista, é assim, nós temos estado a dizer que não há empreiteiros que não cumprem. O primeiro que não cumpre é a entidade contratante. Por quê? Primeiro é que o Estado tem que abandonar o menor preço na construção. O menor preço na construção acaba criando situações em que ou a obra é abandonada ou acaba não tendo qualidade desejada. Há também mecanismos de penalizar os empreiteiros. Existe aquilo que se chama garantia bancária, que o empreiteiro é obrigado a fornecer, para em caso de incumprimento ser acionado. Isso não acontece por quê? Porque as entidades que contratam, ou as pessoas que estão à frente desse processo, acabam fazendo vista grossa, e fazem vista grossa justamente por causa da corrupção. Se da parte das entidades que contratam houvesse cumprimento desses requisitos, não ia haver situações de abandono. Então, mas concorda que há abandono de obras por parte dos empreiteiros?
O abandono que estamos Sobretudo obras do Estado. O abandono que estamos a verificar é que não é culpa do empreiteiro. O abandono que está a acontecer é por falta de pagamentos. Se o abandono acontecer por falta de cumprimento por parte do empreiteiro, as entidades que contratam têm as garantias para acionar. Se não as aciona, isso já quem deve responder são as entidades contratadas. O que nós temos assistido é que é o Estado ou são as entidades que contratam que não pagam os empreiteiros e os empreiteiros acabam sendo forçados a abandonar. Porque se a culpa fosse dos empreiteiros, primeiro íamos ter uma avalanche de empreiteiros, tanto na barra do tribunal, para responder porque é que receberam e não pagaram. Agora, se receberam e não executaram as obras. Agora, se receberam e não executaram as obras, entretanto, é falácia dizer que os empreiteiros não são a cumprir. Infelizmente. Não seria no âmbito dos tais esquemas de corrupção a que fez referência? Sim, mas esses esquemas só existem quando as entidades que contratam permitem. Porque, de facto, se uma obra, digamos, é evidente que a obra vale 100 milhões e aparece um cliente, um empreiteiro, a propor a execução dessa obra a 60 milhões. E a própria entidade está ciente que vale 100 e adjudica. Alguma coisa não sabemos. O que pode acontecer é que, numa situação de dificuldade que as empresas têm, acabam propondo 60 milhões, recebem o adiantamento e desaparecem. Depois tem aquela situação que eu referi, de abandono. Então, as próprias entidades contratantes é preciso avaliar se essa obra é executável, tanto a um determinado preço que o empreiteiro apresenta. Então, há uma série de fatores que as entidades têm que estar munidas para verificar se os preços que as empresas apresentam são, tanto, viáveis para executar uma determinada obra. Agora, se a entidade não olha esse aspecto, vamos ter sempre problemas de abandono das obras. Muito bem. O que é que a Federação tem estado a fazer no sentido de garantir a inserção das empresas, das construtoras moçambicanas nos grandes projetos em curso no país, sobretudo os projetos implementados pelas multinacionais? Temos estado a acompanhar que há empresas estrangeiras que entram para executar estas obras de grande dimensão, em detrimento, muitas vezes, das nacionais. Olha, nós temos Qual tem sido o vosso papel? Nós temos... as intrusões foram portanto, introduzidas no Decreto 79/2022, de 30 de dezembro. Uma das inovações é a subcontratação, que é um elemento que a Federação Moçambicana de Empreiteiros tem discutido e defendido há mais de 15 anos. Nesse decreto foi introduzido o dever ou a obrigatoriedade de obras acima de 100 milhões de meticais possam garantir a subcontratação das micro, pequenas e médias empresas. Entretanto, nós temos estado a dizer que não basta ter introduzido no decreto, é preciso regular, porque a participação das pequenas e médias empresas, se não for regulada, vai ser prejudicial ao Estado. O que com isso quer dizer? É que, numa situação em que disse que uma obra de 100 milhões ou acima, 20% tem que ser subcontratado, significa, a nosso ver, é que 20% do orçamento apresentado por uma empresa tem que se alocar às empresas nacionais. Mas sucede que há um entendimento das grandes empresas, que só alocar 20% não basta, quer dizer, não é linear, porque há quem defende que para a empresa ganhar os 20%, ou a obra, há uma série de elementos, investimentos que possa ter investido. Então, nós estamos a discutir com a UFSA no sentido de introduzir uma legislação, um diploma que crie balizas
Vou dar um exemplo. Na altura da Covid, houve obras adjudicadas em ajuste direto, obras milionárias, em que as grandes empresas ganharam as obras, mas pela estrutura não era possível elas por si executar as obras, então tinham que ir buscar os subempreiteiros. Houve exemplos de lotes em que um lote de 10 milhões, o subempreiteiro era subcontratado a 30% ou abaixo de 30%. Estamos a falar numa situação que ganhou por 10 milhões, subcontrata por 3 milhões. Mas nesses 3 milhões o subcontratado tem que meter mão de obra, materiais e executar a obra. Quer dizer, acaba sendo o principal ele é o executor. Nem acaba sendo, ele é o executor. E quem não executou a obra fica com 7. O que aconteceu é que os subcontratados acabaram não conseguindo executar as obras e temos obras que não foram concluídas, temos obras que não tiveram a qualidade desejada. Então, nós estamos a alertar o Estado, que o Estado deve estar preocupado com o preço que os empreiteiros principais vão contratar os subempreiteiros, sob o risco do Estado perder. No final, quem vai perder é o Estado. Então, estamos numa discussão em que nos próximos dias, inclusive, temos um retiro que vamos discutir sobre isso e mais tanto outros aspectos que estão previstos no decreto que penalizam os empreiteiros nacionais. Muito bem, tocou num aspecto que voltaremos a tocar lá mais para frente, o ajuste direto. Mas para já vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Não saia daí, continue a acompanhar a MBC TV e o MBC Business. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta para a segunda e última parte do MBC Business. Estamos a falar da transparência na contratação pública no setor da construção civil. E o nosso convidado para esta edição é Bento Machaíla, presidente da Federação Moçambicana dos Empreiteiros. Estamos a falar das negociações entre os empreiteiros e o contratante, neste caso o principal contratante, que é o Estado moçambicano, e estávamos a falar aqui da cota que é reservada aos empreiteiros nacionais na execução de grandes obras, sobretudo as obras que estão sendo feitas pelas multinacionais a nível dos megaprojetos. Como é que ficou esta vossa proposta dos 20% para os empreiteiros nacionais? Como é que foi acolhida esta proposta? Bom, primeiro é preciso recuar no tempo. Na altura, quando nós submetemos a ideia de subcontratar os empreiteiros, não era uma questão de acolher ou de acomodar as empresas nacionais. Nós estávamos a olhar numa perspectiva das empresas nacionais ganharem experiências, aquela experiência que trazem as grandes empresas internacionais. E na altura estávamos a olhar o projeto de construção da Circular de Maputo e a Ponte Maputo-Catembe. Nós interpelamos o governo na altura e dissemos que era preciso que o governo garantisse
a participação dos nacionais. Na altura não fomos ouvidos e dissemos que um dos principais fundamentos era que a participação das empresas nacionais ia garantir que essas empresas no futuro possam ser elas tanto a fazer a manutenção da infraestrutura. Infelizmente, os dirigentes na altura não perceberam isso. Ou até aplicar aquela tecnologia para novas construções. Naturalmente. Mas, entretanto, veio-se recentemente provar-se que quando houve um problema numa das rampas da ponte, a solução era procurar empresas nacionais e nenhuma estava tanto preparada porque na altura não participaram tanto no projeto. Nós na altura estávamos a ver isso e estávamos a ver também como forma de fazer participar os nossos quadros moçambicanos que estão nas empresas. Agora, tanto já foi introduzido, sim, mas ainda precisa de aprofundar mais como é que participam os nacionais. E porque a participação tem que ser olhada na perspectiva de desenvolvimento, na perspectiva de pôr as empresas, portanto, elas com conhecimento que não há para também um dia até se internacionalizar. Então, é preciso que olhemos o decreto da forma como foi aprovada e tentamos, portanto, criar um instrumento que regule essa subcontratação. A subcontratação tem que ser vista como um instrumento de desenvolvimento, não só de querer dividir por dividir, portanto, aquilo que as grandes empresas conseguem. Não só, é preciso ver que a maior parte desses projetos são construídos por, portanto, investimentos que o Estado vai estar a se endividar. Então, não podemos continuar a aceitar imposições daquelas entidades que nos financiam e sem ter alguma palavra, portanto, a dizer nessa subcontratação. Portanto, há ainda alguma resistência em permitir que as empresas de construção nacionais participem nos grandes projetos? Naturalmente, sim. Nós entendemos que há um grande lobby estrangeiro. Se formos a ver o próprio decreto, a forma como foi aprovado, acabou criando essa insatisfação porque as entidades que deviam ter garantido a participação na discussão desses instrumentos antes da sua aprovação pelo Conselho de Ministros não foram, portanto, não alargaram muito o debate. Foi dado um prazo muito curto e mesmo assim, no final, foi, portanto, aprovado um instrumento que não reflete aquilo que são as aspirações do setor privado, sobretudo no setor de construção. É por isso que nós estamos a levar a cabo, portanto, um trabalho, estamos a liderar um trabalho de revisão desse instrumento, porque achamos que esse instrumento não só prejudica os empreiteiros, prejudicam o setor privado no seu todo nacional. E por que será que há essa resistência? É um setor que movimenta muito dinheiro, é um setor sensível, é um setor exigente. Bom, essa resistência para nós é estranha. É estranha porque o setor privado é o principal, portanto, motor da economia. E quem detém o setor privado, a maior parte são os nacionais. A maior parte das empresas estrangeiras, elas vão e voltam, portanto, para os seus países de origem. Então, é estranho. Nós entendemos que há um lobby muito forte das empresas estrangeiras, e sobretudo das empresas chinesas, isso é preciso sublinhar, porque no setor de construção são aquelas que mais, portanto, minam. São as mais problemáticas. São as mais problemáticas. É o que está a evitar dizer. Não, é justamente isso que estou a dizer. Nós temos empresas bem identificadas, que são elas que criam problemas no setor. E são elas que acabam, tanto minando o ambiente no negócio no setor de construção. Porque elas não se importam em trabalhar sem subcontratar, para elas chegam aqui, fazem e depois acham que tem que se impor.
Então é isso que nós temos estado a lutar para que isso pare. Nós queremos que as empresas nacionais participem. As empresas nacionais garantem mais de 90% da mão de obra do setor. E se elas não serem permitidas a trabalhar de forma, no ambiente de concorrência, elas vão desaparecer. E no final não vamos ter mais as empresas de construção aqui em Moçambique, que são lideradas por nacionais. Muito bem. A economia moçambicana foi abalada nos últimos meses pela tensão pós-eleitoral, que parou quase tudo. Até que ponto este setor da construção civil terá sido afetado por esta onda de manifestações e paralisação de atividades? Sabemos que há obras que estavam a decorrer. Até que ponto isso afetou o vosso desempenho? Olha, o setor de construção foi severamente afetado. Se formos a ver, a maior parte das obras que decorrem, sobretudo na via pública, estamos a falar de reabilitação, construção de estradas, estamos a falar de edificações que acontecem também na via pública, sofreram vandalizações. Havia situações em que as empresas, mesmo naquela situação em que se permitia que a dada altura do dia podiam fazer alguma coisa, mas sempre apareciam grupos, portanto, a obrigar as empresas a interromper. Temos situações de empresas que foram vandalizadas, os seus equipamentos foram queimados. Então, as empresas foram obrigadas a desmobilizar. Como sabeis, o empreiteiro, quando se faz a obra, um dos itens principais é a mobilização. Portanto, é um custo. Portanto, tirar equipamento do estaleiro do empreiteiro para o local da obra e chegar lá, montar um outro estaleiro, onde, para não ter que todos os dias movimentar o equipamento do estaleiro principal para a obra, é um custo. E esse custo já vem ali, tanto no orçamento. Então, empresas que tiveram que desmobilizar para ter que voltar é outro custo. E alguém tem que pagar. Porque as empresas não foi pelo seu belo prazer que entenderam sair das obras, portanto, foi porque havia riscos de segurança. Então, para as empresas terem que voltar também há dificuldade. Há empresas também que perderam alguns equipamentos. Para elas, portanto, recuperar, precisam de pagamentos. Então, temos relatos de empresas que estão a tentar negociar com as entidades contratantes e fazer-lhes entender que o fato de terem desmobilizado é porque havia esse risco. Então, as empresas não estão bem, mas uma das formas que temos estado a pressionar o Estado é que, se o Estado acelerasse aquele processo antigo que disse que tem barbas brancas, de pagamento das dívidas, pelo menos podia ajudar as empresas a ter, portanto, algum encaixe na tesouraria para, portanto, continuar com as suas atividades. Estamos a falar de milhares de trabalhadores que estão desempregados, porque as empresas, com esta situação, portanto, tiveram que dispensar os trabalhadores. Então, um dos grandes mecanismos que temos estado a defender é que o Estado acelere o pagamento da dívida, pelo menos para conseguir recuperar. Recentemente, hoje mesmo, foi anunciado portanto, financiamento para as empresas, mas uma situação em que algumas empresas já tinham dívidas com a banca, ter que voltar a ir buscar dinheiro na banca, enquanto tem outra dívida, provavelmente isso não vai ajudar muito. E se calhar até podem estar numa situação de incapacidade de endividamento. Incapacidade, sim. Hoje há colegas que disseram que têm dificuldade de buscar mais dinheiro porque já não têm nada para apresentar como garantia. Então, estamos a dizer que isso pode até ser um presente envenenado. Então, um dos mecanismos que o Estado deve apostar é pagar aquilo que deve aos empreiteiros.
E qual é o seu comentário em relação ao juro que é aplicado a essas linhas de crédito que estão neste momento a ser disponibilizadas? Olha, nós defendemos que essas linhas de crédito que estão a ser apresentadas deviam ser a custo zero. O Estado tinha que encontrar um mecanismo ou trabalhar com o BNI, que é o Banco Nacional de Investimento, que é do Estado, para tanto dar às empresas, tanto empréstimo a custo zero. Se esse Estado, a dada altura, conseguiu dar crédito não reembolsável, vulgo fundo, que agora já vem com uma outra roupagem. De desenvolvimento local. E por que não tanto apostar nas empresas? Pelo menos vão devolver, mas não com juros. Agora, para ser com uma situação de voltar a criar uma linha de crédito. A linha de crédito, nós sabemos o que acontece, que no final é preciso apresentar garantias. E essas garantias, as empresas, algumas, ou a maior parte delas, não vão conseguir apresentar. Então, achamos que não podemos tanto esfregar as mãos e simplesmente achar que é uma ajuda. Pode criar problemas ainda maiores. Não só, ainda temos um problema de insegurança. Portanto, as empresas podem ir buscar dinheiro e meia volta, portanto, aparecer uma onda de vandalização que acaba afetando... Porque ainda há alguns focos Isso ainda não terminou. Manifestações em alguns pontos do país. Exato. Então, precisamos que o Estado também garanta a segurança. Então, só aí que vamos perceber, sim senhor, esses fundos estão a ser anunciados, vão ajudar o setor privado, sobretudo o setor de construção. Portanto, podemos considerar aqui que há pelo menos 2 impactos imediatos para o setor da construção civil na sequência das manifestações, que é o risco de incumprimento dos prazos de execução das obras que estão em curso e a necessidade de reajuste dos orçamentos. Naturalmente. Primeiro, de facto, é que a paralisação das obras vai impactar nos prazos. E, para além disso, é que é preciso reajustar os preços, porque com essa paralisação, as empresas, primeiro, há um item que tem que renegociar, que é a mobilização. E é muito provável que também alguns preços dos itens tenham que ser alterados em função da dificuldade das empresas a alocar os materiais nas obras. Vamos lá ver uma situação em que uma empresa tem aqui, está a executar uma obra, portanto, no centro ou no norte do país, a tirar algum material daqui de Maputo. Imagine quais são as situações de bloqueio que encontra pelo caminho para fazer chegar o material. Naturalmente, isso acaba encarecendo a obra e alguém terá que pagar. E é preciso perceber que a culpa não é do empreiteiro. O empreiteiro está com predisposição de cumprir o prazo, mas o empreiteiro não pode fazer, portanto, omelete sem ovo. É preciso que haja entendimento de ressarcir as empresas para conseguirem cumprir com os seus contratos. Porque se isso não acontecer, vamos ter situações de obras inacabadas, provavelmente até obras com baixa qualidade. E não é nessas situações em que o Estado opta pelo ajuste direto, quando está perante situações embaraçosas como esta? Olha, o ajuste direto é um elemento que está previsto na legislação. Nós, como Federação Moçambicana de Empreiteiros, temos alertado para o fato de haver, às vezes, o uso abusivo do ajuste direto. O ajuste direto deve ser fundamentado, mas, infelizmente, temos assistido a situações em que algumas entidades do Estado, acoberto de fundamentos que não justificam, acabam aplicando o ajuste direto e para beneficiar certas empresas. Muito bem. Vamos à qualidade do vosso trabalho. Como é que olham para a questão da qualidade das obras, sobretudo públicas, em Moçambique?
Bom, o assunto de qualidade de obras sempre esteve ligado estritamente ao preço, sobretudo ao menor preço. Se as entidades querem obras de qualidade, têm que saber que as obras de qualidade têm o seu custo. O que tem acontecido é que existe esse elemento de menor preço, apesar de se chamar de menor preço avaliado, mas no final é menor preço. Por que eu digo isso? Porque numa situação em que 5 ou 10 empresas concorrem e tenham preços, vamos lá, desde 1, 2, 3 em termos de progressão do preço, vai-se buscar os elementos técnicos para se avaliar. E se essas empresas empatarem, no final vai-se buscar aquele que apresenta o menor preço. Numa situação em que há dificuldade das empresas ganhar as obras, há um mecanismo que as empresas têm estado a adotar, que é colocar o menor preço. E sabe que ao ser avaliado por A, B e C, no final ele vai ser adjudicado a obra porque apresentou o menor preço. Então, infelizmente, se o Estado não adotar mecanismos, nós temos estado a defender, que é de divulgação, publicação de preços de referência no setor de construção, que devem ser atualizados periodicamente. E por região também, porque construir na cidade de Maputo não há de ser igual a construir tanto em Niassa. Disponibilidade dos materiais. Disponibilidade dos materiais. Então, o Estado, enquanto não tiver esse mecanismo, tanto pode determinar um preço, que esse preço, sim, senhor, pode construir em Maputo, mas esse mesmo preço já não é aplicável numa outra região. Enquanto não tiver esse mecanismo, as pessoas que decidem, que devem decidir, portanto, a adjudicação das obras, não têm um mecanismo de avaliar, acabam, portanto, atribuindo obras a empresas que apresentam menores preços, e esse menor preço acaba, portanto, criando condições para que as obras também não tenham a qualidade desejada. Então, o Estado deve abandonar o menor preço. Nós já defendemos nessa revisão, não fomos ouvidos, mas nós temos estado a dizer o que está por detrás da qualidade dos preços. É, tanto o preço que as empresas, portanto, fornecem nos seus orçamentos para as obras. Falou de vários organismos de que a FME é parte, mas vou me ater sobretudo à Comissão de Licenciamento. Que contributo a FME tem estado a dar nessa componente de licenciamento dos empreiteiros? Porque é a partir daí onde é aí onde tudo começa. A Comissão de Licenciamento de Empreiteiros é composta por várias entidades, cerca de 10. Estamos a falar de próprios empreiteiros, a Ordem dos Engenheiros, a Associação dos Consultores, então os privados. Depois temos também o Sindicato do Setor, o Ministério da Justiça, etc. etc. Nós, como empreiteiros, acabamos entrando na Comissão para a necessidade de verificar os prevaricadores. Nós, entre nós, nos conhecemos. É fácil alertarmos quando há uma situação de uma empresa que submete um pedido de renovação do alvará, e que nós sabemos que essa empresa, no local X, portanto, ou abandona a obra. E é nosso papel alertar que essa empresa... Atuam como fiscal. Sim. Quer dizer, nós temos que alertar. Estamos lá na comissão e vamos verificar. E também há situações em que há empresas também que eram penalizadas. Eram penalizadas porque supostamente abandonaram as obras. E acabamos, estando lá dentro, aprofundando e fomos percebendo que as empresas não abandonaram as obras. Às vezes paralisam porque as entidades contratadas não cumprem o contrato, sobretudo nos pagamentos. Então estamos lá para ajudar o governo a resolver os problemas das empreitadas, a resolver o problema do comportamento das empresas, portanto, que executam obras ao longo, portanto, do país. Então, estamos lá para dar o nosso contributo no sentido de disciplinar o setor de construção.
Muito bem, Bento Machaíla, estamos quase na reta final do nosso programa, mas antes de fecharmos, queria, em jeito de fecho, estamos a iniciar um novo ciclo de governação, ao mesmo tempo um novo ano, 2025, pelos problemas que aconteceram no fim de 2024, resultantes do processo eleitoral. Tudo indica que teremos um ano difícil, previsões e análises macroeconômicas indicam isso. Que perspectivas para o vosso setor neste 2025? Com a entrada do novo governo em funções, nós como Federação Moçambicana de Empreiteiros vemos com algum alento, apesar do momento que vivemos agora. Mas vemos um governo que está a nos dar a perspectiva de que esse país tem que ser reconstruído. E para reconstruir o país é preciso o engajamento dos empreiteiros. Acreditamos que quando formos a ultrapassar essas dificuldades que estamos a viver, sobretudo da mobilidade, o Estado tem infraestruturas que precisam do nosso empenho, da nossa entrega, e nós estamos tanto dispostos a trabalhar com o governo, tanto mais que dentro de dias nós vamos submeter, tanto ao Presidente da República, um documento em que temos a visão de como podemos contribuir para resolver o problema da habitação no país. É um assunto que já tínhamos tanto apresentado ao Presidente da República, e ele nos solicitou que o submetesse. Estávamos a trabalhar esses dias no sentido de buscar mais e tanto contribuições. Então, nós como empreiteiros queremos trazer um novo conceito de resolver o problema da habitação, recorrendo a financiamento interno. As reformas econômicas já anunciadas pelo Presidente da República, será que abrem novas perspectivas para aquilo que é a melhoria do ambiente de negócios para o setor da construção? No nosso setor acreditamos sim, tanto mais que mesmo aquelas situações que temos estado a reclamar, que têm a ver com favorecimento de empresas estrangeiras através da legislação, já há um mecanismo de sentarmos, portanto, em retiro, para sanarmos os problemas, para depois termos um documento final para submeter ao Conselho de Ministros, no sentido de criar condições para que as empresas funcionem e concorram em pé de igualdade com os demais concorrentes. Muito bem, já não temos tempo, mas restam 30 segundos para últimas considerações. Bom, o que nós queremos é que o Estado tem que perceber que nós, como setor de construção, nós somos parceiros do país, do governo, e o governo tem que olhar a nós como parceiros. Se o governo criar condições, portanto, favoráveis em termos de legislação para as empresas funcionarem, nós vamos ajudar o governo a resolver os problemas do país. E nós também não estamos contra os estrangeiros, queremos que os estrangeiros continuem a trabalhar, mas que trabalhem em pé de igualdade com os nacionais. Muito bem, obrigado. Está completa esta edição do MBC Business. Esta terça-feira falamos da transparência na contratação pública no setor de construção civil em Moçambique e estivemos com Bento Machaíla, presidente da Federação Moçambicana dos Empreiteiros, que nos ajudou a compreender tudo em volta deste setor importante para o desenvolvimento do país. Estimado telespectador, nada mais resta senão agradecer o calor da sua companhia. Esperamos continuar a contar consigo nas próximas edições. Obrigado e até a próxima.